Segundo um usuário do Reddit chamado Bloody Lollipops, ele aponta que o nosso queridíssimo Will Byers da série Stranger Things, que inclusive vai estar aqui no Brasil na StrangerCon ano que vem, e a StrangerCon não me chamou pra esse evento, né? Oi, StrangerCon. Mas segundo esse usuário, foi na verdade o Will quem criou o mundo invertido, cara. É exatamente o que você acabou de ouvir. Isso porque o garoto foi o único que presenciou o mundo invertido e sobreviveu lá por dias sem proteção, sendo que o Demogorgon matou todos que ali estiveram, cara, menos o Will. Mas e aí, gente? Será que essa teoria ela procede mesmo, cara? Será que esse tempo todo o Upside Down na verdade foi uma criação do Will Byers e que o mesmo seria uma espécie de deus daquele lugar sombrio? Meu irmão, antes disso eu gostaria que você ficasse aí um pouquinho, porque o Lucas do passado tem uma mensagenzinha muito importante para deixar para vocês, cara. Se liga aí. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, porque eu não sei em que horário você vai estar vendo isso, então eu desejo logo os três aí pra você. Gente, a convite da Outback, cara, a gente tá ficando importante. Eles me convidaram, né, até uma das unidades deles que tem aqui em Salvador, mais especificamente lá no shopping da Bahia, antigo Iguatemi, pra comentar justamente sobre o Emmy que rolou recentemente, né, e por que não comer uns aperitivos também, né, enquanto isso, porque, pô, eu tô na Outback, cara, ninguém é de ferro. E assim como acontece no Oscar, no Emmy a gente também tem o famoso Red Carpet, né, o tapete vermelho, que é onde as celebridades elas desfilam suas vestimentas que custam aproximadamente um rim. Porém, se Hollywood ela tem as suas grandes estrelas, né, os seus atores, atrizes, a Outback ela também tem as suas celebridades, né, cara? Isso porque chegou a vez do All Stars. Não venha pra cá não, que eu sempre quis falar com essa voz. Não venha, eu tô realizando um sonho aqui. A Royal Cheese Ribs, o Ned Kelly Bacon e o Fable Trio juntos pela primeira vez. E cara, eu tive a honra, mano, de ser o primeiro influencer daqui de Salvador a ser convidado pra poder experimentar essa nova promoção. E cara, eu dei uma garfada naquela costela, meu irmão. Eu fui no céu e voltei, velho. Então, cara, se mande logo pra uma rede mais próxima do Outback da sua casa e aproveite essa promoção, brother, porque é por tempo limitado, velho. Vão por mim, gente. Eu provei. Tá muito bom, cara. Eu já dei alguma dica ruim aqui pra vocês, por acaso? É claro que não, mano. Então se mande pra Outback agora. 2000 anos depois. Gente, eu confesso pra vocês que essa foi uma das teorias mais fáceis que eu já desmenti na série Stranger Things, mano. Porque é um absurdo de tão ridícula, mano. Não, gente. Não, o Will não criou o mundo invertido, cara. Eu vou explicar pra vocês o porquê agora. Então se liga aí. Rapaziada, o Upside Down, né, ou mundo invertido, como você preferir chamar, é um lugar que a gente não sabe ainda ao certo o real significado dele, né? Porque a cada temporada nova de Stranger Things, né, que surge, o conceito acerca do mundo invertido ele vai se modificando e a gente vai descobrindo coisas novas a respeito do mesmo. Não, porque antes a gente achava que somente a Eleven tinha acesso àquele lugar, né, cara, lá na primeira temporada. A gente achou que só ela podia entrar ali naquele vaziozinho escuro. Só que aí chegou a terceira temporada agora e a gente percebeu que o Billy, ele também teve acesso ao Upside Down, cara. Inclusive nesse livro aqui, O Raízes do Mal, ele aponta que a Terry Ives, né, que é a mãe da Eleven e a sua amiga, elas também tiveram acesso ao Upside Down, cara. Então é como eu disse, a gente não sabe ainda ao certo o real significado desse mundo e quem pode entrar ou quem pode sair, cara. Ainda permanece uma incógnita em Stranger Things. Sendo que ao falar do Upside Down, né, como diria o Sr. Clark lá na primeira temporada, é falar de universos paralelos, é falar da teoria dos muito mundos, né, que foi elaborado pela primeira vez pelo físico Hugo Everett lá em 1957, cara, tem muito tempo. Mas, cara, se eu fosse explicar essa teoria aqui pra vocês, mano, desse físico, o vídeo ficaria super longo, mano, porque isso daí envolveria toda uma ciência por trás, entendeu? Um assunto que realmente é muito complexo, mas se eu perceber que vocês realmente querem que eu fale sobre isso, né, se tiver uma movimentação muito grande aí nos comentários desse vídeo, por que não? Eu não trago o vídeo da ciência do mundo invertido aqui no canal, mas só se vocês comentarem bastante embaixo, mano, porque esse vídeo ficaria muito da hora, ó. Tô dizendo nada não. Então, tendo em mente que o mundo invertido ele continua sendo uma incógnita nessa série, eu acho que a gente já pode partir para a teoria desse vídeo, onde diz que justamente o Will Byers foi na verdade o grande criador, o percursor de toda essa polêmica, de toda essa treta, porque foi ele quem criou o mundo invertido. É verdade ou não é? Bora pros argumentos. Segundo a teoria, o Will ele foi o único personagem dessa série que presenciou o mundo invertido e sobreviveu lá por dias sem nenhum tipo de proteção. Veja bem, sem nenhum tipo de proteção. Guardem essa informação aí porque vai ser mais importante lá pra frente. Sendo que todas as outras criaturas daquele submundo, né, isso daí envolve, lógico, o Demogorgon, os Demodogs e o Mind Flayer, eles mataram simplesmente todos que ali estiveram. Ou seja, a Barbie e o Billy. Menos
o Will. Então, segundo esse usuário do Reddit, né, o Will ele teria criado o Upside Down como uma cópia exata de Hawkins, né, já que ele sabia a planta da cidade na palma da mão, né, até porque foi o único lugar onde ele morou durante toda a sua vida. Joyce Byers cresceu em Hawkins e também criou seus 2 meninos lá. Hawkins é tudo que o Will realmente conhece. Ele também é muito artístico e cria histórias. Ele poderia muito bem ter criado uma versão do mundo invertido e projetado isso. Então tá, né, Lucas? Já que o Will ele criou o Upside Down, já era de se esperar que ele também tivesse poderes assim como a Eleven, né? Segundo o usuário do Reddit, sim, né? Porque o Will, ele supostamente, né, havia adquirido os seus poderes, entre várias aspas, quando seu pai, o Lenny, ele ganhou um dinheiro deixando que o laboratório de Hawkins fizesse experimentos com o garoto, assim como aconteceu com a Eleven. Ou seja, sim, para esse usuário do Reddit, o Will, ele também foi mais uma das cobaias, cara, um dos experimentos do Dr. Brennan. Ele disse que não acha que a Joyce poderia ter feito isso, a menos que ela estivesse desesperada e muito, mas muito na fossa. O Will talvez tenha o poder de criar mundo, mas assim como a Eleven na terceira temporada, o poder pode ter desaparecido ou ter sido drenado. Então nessa parte aqui, nesse trecho, né, vocês perceberam que esse cara, esse usuário, ele disse que existe a possibilidade da Joyce, a mãe do garoto, a mulher que faria tudo pra ver o seu filho sã e salvo, havia a possibilidade dela ter entregue o Will pro laboratório de Hawkins em troca de dinheiro, né, sendo que o garoto ele também havia adquirido alguns poderes, mas esses poderes eles desapareceram, assim como aconteceu com a Eleven no final da terceira temporada. Vocês estão acompanhando, né? Beleza, lá pro final eu vou comentar sobre isso. A teoria ainda diz, né, que pelo fato do Will ser um garoto muito criativo, né, sempre desenhando e criando histórias, ele poderia muito bem ter criado outra versão da cidade que de alguma forma se materializou após todas as outras experiências que o laboratório de Hawkins fez com o garoto. Sendo que o Will, né, ele é um sábio e ávido jogador de Dungeons and Dragons, né, cara, o que de certa forma pode ter contribuído como inspiração pro garoto ter criado o mundo invertido, né? Sendo que, se a gente realmente for parar pra pensar, cara, até as criaturas do game, né, do jogo e todo o contexto também são muito parecidos com o mundo invertido. Então bora lá, né? Bora recapitular. Por conta disso tudo que eu disse aqui pra vocês agora, que eu acabei de dizer, a razão pela qual o Will ele sobreviveu esse tempo todo no Upside Down e não foi morto nem pelo Demogorgon, nem pelos Demodogs e nem pelo Mind Flayer é porque essas criaturas, elas veem o Will como uma espécie de deus, porque o garoto aparentemente havia criado todo aquele lugar sombrio e misterioso que é o mundo invertido. Essa teoria não faz sentido nenhum, meu irmão. É uma bosta essa teoria, cara. Não, primeiro que se você já leu o quadrinho oficial de Stranger Things, né, que saiu lá em 2018, publicado pela Dark Horse, você sabe que essa teoria não passa de uma coisa furada, cara. Não faz sentido, não tem nexo. Isso porque o quadrinho, né, que consta com 4 edições, diz basicamente o que aconteceu com o Will enquanto o garoto esteve preso lá no mundo invertido, cara. Porque se você realmente acha que esse tempo todo o Will ele ficou lá adormecido até a Joyce e o Hopper salvarem o menino lá no final da primeira temporada, você tá muito enganado, cara. Isso porque quando o Will ele ficou preso lá naquele lugar, mano, o Demogorgon quase matou o garoto diversas vezes, cara, quase o capturou. Porém, o Will, ele soube sim se defender, ele soube sim se proteger, diferente do que a teoria diz. Não, porque o cara do Reddit, ele disse que na primeira temporada, o Will, ele estava no mundo invertido o tempo todo. Então, por que ele não foi morto imediatamente? Assim como aconteceu com os outros que encontraram o Demogorgon, o exemplo da Barbie. Cara, é como eu disse, o Will, ele conseguiu sobreviver diferente dos outros porque ele soube sim se proteger, cara. Isso porque uma das primeiras ilustrações que a gente tem no quadrinho é justamente o Will dando um tiro de escopeta no Demogorgon, cara. É pra você ter uma noção, cara, o Will soltou um balaço nele. Sendo que o garoto também, né, ao decorrer do quadrinho, isso daí a gente vai vendo, ele conseguiu escapar, né, ele conseguiu fugir do Demogorgon diversas vezes, cara. Não foi um único acontecimento, ele deu um tiro e pronto, o Demogorgon sumiu. Não, cara, o Demogorgon quase matou o Will nesse quadrinho umas 50 vezes. Ou seja, não, as criaturas do mundo invertido, Demogorgon, Demogogs, Mind Flayer ou qualquer outro bicho que apareça, eles não veem, eles não enxergam o Will como seu deus, como o grande criador do mundo invertido, porque como eu disse, o Demogorgon ele quase matou o Will nesse quadrinho diversas vezes, cara. Então só esse argumento daí, cara, já desvalida essa teoria por completo, mas calma aí que ainda tem mais, cara, o buraco é mais embaixo. Segundo que o usuário do Reddit, ele ainda diz que o pai do Will, né, o Lenny, supostamente, sem a Joyce saber ou suspeitar disso, ele levou o garoto, né, levou seu filho pro laboratório de Hawkins e em troca de dinheiro ele deixou que o Dr. Brennan e sua equipe fizessem testes com o garoto. Cara,
Chega aí, mano. Seja sincero. Tu acha que a Joyce, ela não ia perceber isso em algum momento não, brother? Por mais que ela e o Lenny, né, ainda estivessem juntos, né, partindo aqui de uma teoria hipotética, por mais que a Joyce e o Lenny estivessem juntos na época, ia chegar uma hora que a Joyce, ela ia perceber que tava acontecendo alguma coisa de errada com seu filho, né, cara? Não é possível. Até porque pro Will ele chegar ao ponto de criar um submundo, né, de criar uma nova realidade, um lugar paralelo ao que ele vive, seriam necessários horas e mais horas, meses, cara, talvez anos de testes e experiências no laboratório. Porque a Eleven mesmo, ela não adquiriu seus poderes da noite pro dia não, cara. Foram anos e mais anos de testes e experimentos sendo cobaia do Dr. Brenner. Sendo que nesse livro daqui, né, Raízes do Mal, livro oficial de Stranger Things, é nos dito que a Terry Ives, né, que é a mãe da Eleven, ela teve a sua bebê, que nesse caso é a Jane, é a Eleven, como você preferir chamar, e o Dr. Brenner simplesmente fez experimentos com a garota durante todo esse tempo, até o momento em que ela conseguiu, né, fugir lá do laboratório, como a gente viu no início da primeira temporada. Cara, se passaram aí, levando em consideração a idade da Eleven, né, que não deve ser mais de 10, 11 anos, então foram alguns bons anos pra Eleven poder aprimorar os seus poderes, cara. Não foi coisa da noite pro dia. Então, gente, vocês podem ter certeza, cara, que se o pai do Will, ele realmente fizesse essa escrotice com o seu filho, né, levasse ele pro laboratório, deixasse ele como cobaia do Brenner a troca de dinheiro, vocês podem ter certeza que a Joyce, a mulher que mais ama o Will nesse mundo, ela teria percebido alguma coisa de errada, cara. Então já desvalida essa parte também da teoria. E terceiro e mais óbvio de todos os pontos... Cara, eu dou risada porque essa teoria é muito engraçada, gente. Ela não faz sentido, mano. Mas se o Will, ele realmente criou... Eu vou até aproximar aqui o microfone de mim. Se o Will, ele realmente criou o mundo invertido, cara, por que que ele não acabou com essa palhaçada toda em um piscar de olhos, mano? Por que que ele teve que esperar a Eleven se sacrificar diversas vezes em tentar fechar o portal, sendo que era só ele piscar o olho e pronto. Toda a sua criação iria desaparecer e acabou o Stranger Things. Caso resolvido. Por que que ele não fez isso? Não, você tá me dizendo que o quê? Que o Will, ele sofreu uma lavagem cerebral e se esqueceu de tudo? Que ele se esqueceu que havia sido ele o criador daquele lugar sombrio e macabro, o criador de todos os monstros? Você tá me dizendo isso, é? Ah, não, Lucas, mas o Will, ele pode ter perdido o controle, cara. Ele perdeu os poderes. Então as criaturas, né, os Demodogs, o Mind Flayer e o Demogorgon, eles tomaram o poder do Will, né? Tomaram o mundo invertido pra eles. Cara, a teoria não diz que o Mind Flayer, que o Demogorgon e todas as outras criaturas não viam o Will como um deus? Ué, se rebelaram e simplesmente tomaram o trono do Will, expulsaram ele do mundo invertido? Cara, você tá vendo que essa teoria, ela não vai pra lugar nenhum, gente. Não faz o menor sentido. Sendo que isso também iria completamente na contramão da proposta inicial de Stranger Things, que é justamente a Eleven, cara. Porque foi essa menina quem abriu o portal e provavelmente é a mesma quem vai finalizar todo esse arco, né? Que foi construído aí ao longo de mais de 3 temporadas. Então, esse tempo todo, cara, o Will foi o culpado, foi a figura central. Cara, me desculpe, mas não faz sentido nenhum. Mas enfim, gente, eu já tô até aqui sem voz de tanto que eu gritei, tanto que eu me exaltei aqui nesse vídeo. Mas o que é que vocês acham a respeito dessa teoria? Ela faz sentido? Ou então ela é viajada? O cara do Reddit lá deve ter, né, dado uma tragadazinha antes de elaborar esse negócio. Deve ter fumado uns nargs, umas bananas. Enfim, comenta aí embaixo que eu estarei lendo todos os comentários, cabe? Podem comentar à vontade aí embaixo que eu vou estar lendo tudo. E se possível, eu vou estar respondendo alguns também, porque ultimamente é tanto comentário que tá difícil de acompanhar, viu? Mas comenta aí embaixo, cara. Bora interagir na comunidade do canal, entre os inscritos, entre os friends aqui do canal. Bem-vindo, cara. Se você é novo aqui, bem-vindo. Se você chegou até aqui, cara, não se esqueça daquela voadora nesse like, porque vocês sabem que este tipo de vídeo dá muito trabalho pra eu fazer. Eu tô até sem voz aqui do tanto que eu gritei, do tanto que eu me exaltei nesse vídeo. Compartilha esse vídeo pra aquele teu amigo que acredita nessa teoria furada de que o Will criou um mundo invertido. Eu acabei de desmentir ela aqui por A mais B, cara. Então compartilha esse vídeo pra aquele teu amigo, porque esse vai ser muito importante aqui pro canal. Se inscreva também, obviamente, não preciso nem dizer isso, né, se ainda não for inscrito. E me siga lá no Instagram, que é a rede do momento, que vocês sabem, já estão cientes. É a rede do momento em que eu estou mais ativo, cara. @LucasMGeek. Se você for uma marca, for uma empresa, quiser anunciar aqui no canal, vai estar aparecendo o meu e-mail aí também. Ou então você vai lá no Instagram, na minha DM, né? É DM que fala? Eu acho que é. Vai lá no privado do meu Instagram, manda uma mensagenzinha que eu vou estar sempre à sua disposição 24 horas por dia, cara. Eu vou te responder. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu vou te responder. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui, cara.
Bom, a convite da Outback, eu tô aqui, né, em uma das unidades deles, na cidade de Salvador, especificamente no shopping da Bahia. E o que acontece é o seguinte, gente, rolou ontem, né, o mais conhecido como domingo, o mais conhecido como dia 22 de setembro, a 71ª edição do Emmy Awards, né? O Emmy, pra quem não sabe, é a cerimônia que premia as melhores séries do ano, né, que nesse caso foi a grande queridinha da noite, Game of Thrones, sendo que foi a primeira vez desde 2003 que o Emmy ele não teve um apresentador fixo, né, que é uma coisa que já vem rolando já com o Oscar e meio que é uma polêmica que está acontecendo aí nos bastidores, né? Mas de qualquer jeito, como eu disse, Game of Thrones foi a queridinha do ano, né? Ela levou boa parte dos prêmios aí no Emmy, levou melhor drama, apesar de eu não ter aprovado muito isso, não ter concordado, porque essa última temporada de Game of Thrones, por muitos, inclusive por mim, a maioria dos fãs, foi a temporada mais lastimável entre as 8, né? Mas é aquela coisa, Game of Thrones, ela é de fato a maior produção televisiva que já existiu, não tem nada comparado em termos de escala de produção do que Game of Thrones, então é perceptível, é meio que compreensível essa escolha do Emmy em ter dado o prêmio para Game of Thrones, né? O Peter Dinklage também, o nosso anãozinho de Game of Thrones, sendo que ao total foram 32 indicações para Game of Thrones, que torna dela a série com o maior número de indicações em uma única edição do Emmy, né? Foram 18 para as categorias mais técnicas, que não aparecem na cerimônia, e 14 para as categorias principais, né? Mas de qualquer jeito, não deixa de ser o grande nome dessa noite. Em relação à minissérie, nenhuma novidade, nenhuma surpresa, a série Chernobyl, né? A minissérie da HBO desbancou a concorrência nesse Emmy, levou melhor direção, melhor roteiro e melhor minissérie. Também a questão do boca a boca, né? Porque durante o ano, na minha opinião, Chernobyl, ao lado dessa última temporada de Game of Thrones e a terceira de Stranger Things, foram de fato as séries mais comentadas durante o ano. Então, nesse Emmy não tinha como dar outra a não ser Chernobyl. Apesar de que também, como eu disse, Olhos que Condenam ser uma ótima minissérie, recomendo que todos vocês assistam. Agora, na categoria comédia, foi que a gente teve a grande surpresa desse Emmy, né, gente? Porque todo mundo pensou que, pô, o VIP, a grande queridinha, né, dessa premiação, ela veio aí já arrecadando vários Emmys ao longo do ano, né, ao longo das outras temporadas também, e por se tratar da última e 7ª temporada, todo mundo achou que ela de fato fosse ganhar esse Emmy póstumo, digamos assim. Só que aí veio a série Fleabag e simplesmente despachou ela, né, porque ela levou 4 Emmys pra casa, o que tornou dela aí a maior série dessa cerimônia de fato, né, que levou em melhor direção, melhor roteiro, melhor atriz pra Phoebe Waller-Bridge, que foi ela deu um show de carisma nesse Emmy também, uma aula excessiva de lição, e também, né, a cerejinha do bolo, a Pimentar, levou de melhor comédia desse Emmy. That's my soul, that's the way it is.